sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o assunto que eu irei abordar com vocês neste vídeo é um assunto, na verdade, são dicas, né, que eu vou dar, não são vivências que eu vivi, por onde eu passei no decorrer de todos os estágios que eu fiz, tanto em escola particular como pública, e são dicas que eu vou estar dando para que você que é estagiária, você que é auxiliar de turma, não venha cometer esses erros, né? Porque isso faz com que a sua imagem seja manjada e que muitas das vezes isso termina gerando até indenização, né, de estagiárias e auxiliar. Então, se você tá com curiosidade em saber um pouco sobre essas dicas, os erros que vocês não devem cometer, vamos comigo para assistir aqui mais um vídeo. E se você não é inscrito ainda aqui no canal, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. E vamos lá agora para mais essas dicas para vocês, meninas. Bom, eu selecionei aqui 7 tipos de meninas que ao decorrer desses estágios que eu fiz nessas escolas particulares, como eu falei, escolas públicas, que eu acompanhei e eu via, né, as professoras comentando e falando desse tipo de estagiário, desse tipo de auxiliar. Vamos lá, a 7ª estagiária que eu via que as professoras comentavam muito, os funcionários da escola. Muitas das vezes até a própria gestora da escola, ela terminava falando desse tipo de estagiária. É a estagiária que ela, eu denominei como preguiçosa, né? Eu vi elas falando muito que a estagiária fulano de tal não faz nada, eu tenho que estar mandando toda hora essa fulana fazer as coisas porque ela não faz. Pedir para ela levar material, já tá com uma semana, ela nunca nem levou. Sempre eu tenho que ficar cobrando, então é chato, é estressante para mim. Então, gente, esse é um dos erros que eu falo pra vocês que isso não deve ser cometido. Porque além de você estar se sujando a sua imagem na escola, você termina, você vai sair com a imagem, como é que eu posso dizer? Uma imagem não boa, né, de você naquele determinado lugar, determinado lugar na escola. Você vai sair com a imagem manjada. Por quê? Além da professora, ela está chateada, reclamando, ela vai se chatear com a coordenadora. E aí termina que gera aquele burburinho, começa os fuxiquinhos, falatórios. E aí quando você vê, já tá, muitas das vezes até nos ouvidos do dono da escola, às vezes já tá nos ouvidos da diretora da escola, onde ela vai chegar, conversar com você. Muitas delas conversam, mas a maioria não, até porque a professora já vai fazer várias queixas e aí termina gerando uma demissão. Então não façam isso, não espere a professora mandar. Se ela pedir, fulana, leva o material, explique para ela, olha, no momento eu não vou poder levar porque eu estou ocupada com isso, mas amanhã então, depois eu levarei. Mas leve, não espere ela ficar mandando, vai trocar o menino, tem que levar o menino no banheiro, fulano, tu já entregou as atividades, porque isso termina sendo chato. Então não façam isso. E agora vamos para a 6ª estagiária, 6ª auxiliar. Eu denominei essa estagiária como a estagiária desatenta. Eu via muito nos corredores, algumas professoras comentando, dizendo: ah, fulana, ela é muito desatenta. A gente fala as coisas pra ela, ela fica voando no mundo da lua. Ou a fulana é lenta naquilo que ela vai fazer. Só que eu discordo um pouco desse ponto de vista, né, dessas professoras. Porque o que acontece? Eu vou dar por exemplo, eu sou uma estagiária nova, eu nunca tive experiência com educação infantil, né, que foi no meu caso, que inclusive tem um vídeo que eu gravei, eu vou deixar aqui em cima pra vocês podem ir lá e conferir. Eu não sabia trocar fralda, eu não sabia dar comida pra criança, eu não sabia colocar a criança pra dormir, então eu tive que aprender isso tudo nessa determinada escola. E na maioria das vezes, as estagiárias chegam, elas não sabem trocar uma fralda, elas não sabem aplicar uma pomada no bebê, elas não sabem dar banho a uma criança. Então, eu acho que as professoras, elas precisam
ter assim um pouco mais de paciência com essa estagiária, porque ela está aprendendo, ela nunca teve contato. E eu acho também até interessante quando chega uma estagiária nesse poste na escola, porque a professora ela vai poder moldar a estagiária do jeito dela. Então é interessante. Mas, infelizmente, existem muitas professoras, né, por aí, que elas não compreendem, elas não têm paciência de ensinar. E aí é onde começam as reclamações. Ah, que a fulana é lenta, que a fulana foi pro banheiro, passou... Era para passar 5 minutos, passou 10. Vai lá verificar o que aconteceu com aquela auxiliar, porque ela tá demorando demais, né? Mas também, gente, tem casos que... Mas aí, gente, eu falo que são exceções, porque acontece que tem sim auxiliares que são bem ágeis e que muitas das vezes elas... Não sei o que acontece, né? Elas demoram na troca, elas demoram... atender o pedido da professora. Então fica essa dica, não cometam esse tipo de erros, tá? Se você vê que porque tem professora que ela é muito agoniada, ela quer as coisas assim, ó, no estalar de dedos, fulano vai fazer isso, já tem que fazer logo, né? Vai de cada perfil de cada professora. Tem a professora que ela é mais paciente para ensinar, tem aquela que já é mais agitada, né? A que é imperativa, que ela quer as coisas assim rápido. Então, se você perceber que a sua professora, né, a titular da sua sala é uma professora que ela é agitada, não espere ela mandar. Vá fazer as coisas sem precisar ela estar cobrando, sem precisar ela estar mandando. Porque isso aí vai ser útil para você e para ela, para que não venha acontecer esses atritos e nesses falatórios, né, esses falatórios na escola, ou ela vir reclamar de você para coordenadora. Então, não cometam esse tipo de erro. E agora vamos para a quinta estagiária, quinta auxiliar. Bom, eu titulei essa estagiária ou essa auxiliar, tudo é a mesma coisa, gente, tá bom? É como a toque não me toque. Até anotei aqui no meu caderno, né, pra não esquecer. Bom, eu via também muitas professoras reclamando dessa estagiária. Essa estagiária, ela se intitula como a toque não me toque, por quê? Ela é aquela estagiária que ela chega na escola, ela tem um perfil assim, digamos que ela é mais ou menos de condição. Então, ela é aquela que a professora pede para ela fazer alguma coisa e ela se nega a fazer, né? Porque ela diz, por exemplo, fulana, você vai ter que trocar o cocô da criança. Ela já se retrai, né? Ela não quer fazer isso. Primeiro que ela alega que aquilo não é função dela, que ela está ali não é para ser babá, ela está ali para ser, ela está só estagiando, ela só está auxiliando a professora, então aquilo não é função dela. Então ela diz, eu não vou fazer, porque eu tenho nojo. Gente, eu chegava a ver estagiárias que quando tinha delas que faziam, mas quando iam fazer, elas iam trocar o cocô da criança, elas tampavam o nariz, era desse jeito, com a fralda. Segurava desse jeito a fralda e jogava dentro do cesto de lixo. Então, eu via muitas professoras comentando dessa auxiliar, né? A criança vomitou na roupa. Fulana, por favor, você pode trocar, né? Tem professoras que elas entendem de uma certa forma, né? Mas não quer deixar a criança suja, termina e vai fazer o serviço que era para essa estagiária fazer. Mas já tem outras que terminam se irritando. E aí é aonde chega aquela questão que eu sempre falo. Chega até a coordenadora, conversa, olha, aquela fulana não vai dar certo, porque a fulana tem nojo de trocar cocô. A fulana não tem nojo de trocar a roupa dar banho numa criança que vomitou toda. Então, gente, não cometam esse tipo de erros. Eu sei que, claro, a gente tem que ter nojo das coisas, mas vamos entender, eles são crianças, né? Estão ali para ser amada, ser cuidada. Então, se você vê que você vai trabalhar numa escola aonde eles vão pedir para que você execute tarefas, aonde as tarefas são dar banho em criança, trocar cocô, trocar fralda, né, o xixi no caso, dar banho, dar almoço. Se você vê que você não tem essas habilidades ou que você não vai conseguir adquirir essas habilidades, fazer o serviço bem feito, não assuma o cargo.
Porque você vai terminar saindo manjada da escola, saindo falada, com a fama queimada, e isso não é bom para a imagem de vocês. Então fica essa dica aí, não façam, não cometam esse tipo de erro, tá bom, gente? Bom, agora vamos para o quarto tipo de estagiárias que eu vivenciei. Bom, eu titulei essa estagiária como estagiária a que não ajuda. Existe esse tipo de estagiária? Gente, infelizmente existe sim, mas eu coloquei ela não ajuda, mas não significa dizer que ela não faz nada. Ela faz, mas no tempo dela, quando ela quer fazer. Porque se ela não quiser fazer, ela não faz. Exatamente, ela não faz. E aí ela é aquele tipo de auxiliar, de estagiária que, por exemplo, as estagiárias, eu vejo assim que elas têm que trabalhar em equipe, né? E sempre eu acredito que uma tem que ajudar a outra para que as coisas sejam feitas, bem feitas, saia tudo perfeito. Então, por exemplo, eu tô precisando de ajuda da fulana, eu vou pedir ajuda pra fulana. E ela me ajuda. Se ela precisar de mim, eu estarei sempre disponível, até pelo bem-estar da criança, entendeu? E essa estagiária é aquela estagiária que ela nem sempre tá disponível. Sempre ela tá colocando desculpa. Ah, hoje não vai dar. Fulana, você pode ficar, me substituir hoje? Ah, hoje não vai dar. Nunca dá certo pra ela. Fulano, estamos precisando de reforço na sala tal. Você pode ficar lá com meus alunos enquanto eu preciso da banheira. Ela não faz, gente. Então, assim, geralmente, dificilmente essa estagiária vai estar disponível para estar lhe ajudando em alguma coisa. Seja o que for, ela nunca vai estar disponível. Sempre ela está ocupada. Ou eu não posso. Ou amanhã não vai dar para mim ir. E assim vai. Né? Enrola, termina que ela não ajuda. E eu acho, assim, desnecessário. Uma estagiária, ela tem que estar ali sempre pronta para ajudar o outro, né? É uma questão de troca de favores. Minha amiga tá precisando, eu vou ficar, porque eu sei que amanhã eu vou precisar também que ela me ajude. Então, equipe, gente. Sempre tem que trabalhar em equipe. Lembre-se que na escola onde você vai estagiar não vai ter só você. Vão ter outras colegas que vão estar no mesmo patamar que você como estagiária, de igual para igual. Então, é uma ajudando o outro. Então, não cometam esse tipo de erro, tá bom? Gente, agora vamos para as 3 últimas finalistas. Terceiro lugar dessa estagiária, essa auxiliar. É a estagiária sabe tudo. Denominei ela como a estagiária sabe tudo. Por que a sabe tudo? Bom, essa estagiária, ela chega na escola, então ela sabe de tudo. Fulana, a professora chega pra ela e fala, olha, você vai ter que executar essas tarefas. Você vai ter que trocar as crianças, dar banho, acompanhar o parquinho, acompanhar a criança nas atividades, ao banheiro, né? Vai ter que dar o almoço dela, colocar pra dormir. Ah, eu já sei. Gente, às vezes nem sabe. Olha, eu presenciei estagiárias numa determinada escola onde eu estava, que chegava a hora de ir para a sala do soninho. Ela dizia que sabia colocar a criança, mas infelizmente ela não sabia. Ela terminava pedindo ajuda. Aí é onde eu dava vontade, gente, de falar assim, fulana, mas tu não disse que sabia colocar o menino pra dormir, agora tu vem pedir ajuda. Mas a gente não deve fazer isso, porque sempre eu falo, é o bem-estar da criança, né? Então as crianças, elas têm que ser bem cuidadas. Não devemos pensar em nós adultos, mas sim neles, que eles precisam dos nossos cuidados, eles são dependentes de nós. Então eu não ia falar isso. Então eu terminava que eu ia ajudar ela, mas gente, tinha momentos que fulana, hoje é pra fazer isso. Eu já sei, nem sabia do que se tratava. Ela às vezes não deixava nem eu terminar de dar o recado que tinha que dar. Ela já dizia que já sabia. Então sabe tudo. Ela já nasceu sabendo, não precisa aprender. E não é assim que funciona. Principalmente numa escola, é onde nós estamos em processo de aprendizagem. Ninguém nasce sabendo de nada, gente. Se fosse assim, não precisava a gente estudar.
Mas, infelizmente, tem pessoas que não gostam de ser confrontadas, não gostam de ser ajudadas, embora ela não saiba, mas ela sempre quer ser o centro das atenções, como é que, não precisa comunicar fulana porque ela já sabe. Né? Não precisa ensinar fulana porque ela já sabe. Não é assim que funcionam as coisas. Né? Nós estamos ali para aprender principalmente com a professora, que eu vejo a professora titular como um espelho para a estagiária. Então, nós estamos ali para aprender, prestar os nossos serviços, né? Executar as tarefas a qual nos foi destinada e aprender juntamente com a professora. Só que tem, infelizmente, estagiárias e auxiliar que elas não gostam disso. Elas não gostam que você diga, fulana, tem que fazer assim. E eu vejo da seguinte forma, que a professora, ela gosta que as coisas sejam feitas do jeito dela, né? Porque ali é um ambiente dela. E tem estagiária que não gosta. Por exemplo, a professora diz assim, eu quero que você decore a sala desta forma. Ela pega e vai fazer totalmente ao contrário do que a professora pediu. Ela contraria a professora. Então, gente, não cometam esses erros, meninas. Se a professora solicitar para você fazer daquele jeito, é para pintar a sala de preto, pois pinte a sala de preto. Claro que às vezes a gente depende, né, da situação, do que ela tá pedindo, a gente pode dar a nossa opinião, claro, né? Mas se a professora não quiser acatar, tudo bem, faz. E a gente deve fazer do jeito que ela tá pedindo. Mas não cometam esse tipo de erro, tá bom? E vamos para o segundo lugar. Eu titulei essa estagiária como a estagiária teimosa, a estagiária brigona, teimosa e brigona. Porque eu denominei essa estagiária como a estagiária brigona. Gente, felizmente, nas escolas, existem estagiárias que elas querem sempre ser a dona da razão. Elas não aceitam a opinião do outro, elas não aceitam ser desafiada, elas não aceitam desaforo, elas não ficam caladas. Então, se ela vê que ela está com a razão, ela vai mesmo lá tirar satisfação. E ela não aceita também ser questionada sobre algo que ela fez de errado, e a professora vai lá dizer, olha, fulana, você fez aquilo, mas está errado, não é dessa forma. Então ela não aceita. Sempre ela quer ser a dona da razão, ela que tem razão em tudo que ela está falando, ela não aceita não, e assim vai. E, gente, não cometam esses erros. Embora a sua professora esteja errada, acate o que ela está dizendo, acate, né? Fique calada. Mas, eu cheguei a presenciar brigas entre professora e estagiária, onde a professora falava, a estagiária debatia, e aí só não chegou mesmo ao murro, porque tiveram que chamar a diretora da escola, para a diretora da escola intervir, né, naquela discussão entre as duas, porque senão ia chegar mesmo na porrada. Então, vamos ser mais flexíveis, vamos aprender a ouvir, né, falar na hora que se deve falar, para que não venha acontecer esses tipos de acontecimento que eu acho assim muito desnecessário. Eu acho vergonhoso, né? Porque, como eu falei, você vai sair falada, a sua imagem, ela vai sair uma imagem muito, não sei nem como dizer, né? E aí é sempre aquela velha história. Eu acho assim que o melhor currículo é quando alguém fala bem de você, né? Infelizmente o mundo é pequeno, e nunca se sabe, né? Nunca se sabe o que pode acontecer depois, né? Vai que eu vou dar aqui por exemplo, você quer ser contratado na escola, você fez o teste e vai que a dona daquela escola conhece aquela professora que você discutiu. E aí tem gente que age de má fé e vai terminar ali queimando, vai dizer, olha, não contrata aquela fulana não, ela é muito desaforada, não leva desaforo, ela não fica calada, ela é muito ignorante, ela não aceita a opinião de ninguém, ela não aceita ser mandada. Então vamos ter cuidados com algumas atitudes, né, que muitas das vezes a gente tem dentro da escola, porque isso pode gerar um prejuízo muito grave, gente. Então fica aí, não cometam esse tipo de erro. Gente, vamos lá para o primeiro lugar, né? O primeiro lugar
Eu denominei essa estagiária como a estagiária tô nem aí. Gente, eu vi muita estagiária que falava desse jeito. E realmente ela não tava nem aí, que se dane o mundo. A professora pediu, fulana, eu quero que você decore a sala pra semana que vem. Você pode vir no sábado pra decorar a sala? Ela disse pra professora, eu vou ver. Eu vou ver, porque eu tenho muita coisa pra me fazer. E aí, gente, o que acontecia? Chegava segunda-feira, a sala tava do mesmo jeito. E ela ainda dizia assim, eu não tô nem aí se ela reclamar. Se ela quiser, ela vai fazer. Toda semana eu tenho que decorar a sala, por que ela não vai? Eu não fui mesmo, não. E ela pode me mandar 10 vezes. Se quiser me demitir, demita. Vai lá falar pro dono, falar pra coordenadora que eu não fiz isso. Acreditam, gente. E muitas das vezes essa estagiária, ela é muito assim com a diretora da escola. Eu fui numa determinada escola onde essa estagiária era muito querida pela diretora da escola. E eu achava que por ela ser querida e amiga dela, acho que ela achava que ela poderia pintar e bordar na escola em cima das professoras. Não é assim, gente, que funciona. Acho que a gente tem que saber diferenciar as duas coisas, trabalho e amizade. Então, não vamos misturar as coisas, porque termina muitas das vezes prejudicando. E infelizmente, tem muita gente que confunde as coisas, né? Pensam que as coisas andam juntas e não é assim que funciona, não é assim que acontecem as coisas. Gente, e eu achava assim que ela tinha uma coragem de dizer, fulana, eu vou dar aqui outro exemplo. A professora foi pro parquinho com as crianças, né? E aí a estagiária disse que tava com dor de barriga e foi pro banheiro. Só que essa dor de barriga dela durou 20 minutos. Nesses 20 minutos, a professora pede para que um dos funcionários vá até o banheiro saber o que foi que aconteceu com a fulana. Ela diz lá que tá morrendo. Só que a fulana não tá morrendo, ela tá, sabe em que, gente? No celular. No celular, olha, deixa a pobre da professora lá sozinha, com 15 crianças sofrendo. Crianças de 2 anos, e a fulana desaparece, some. E infelizmente isso acontece frequentemente, acontece de 2 a 3 vezes na semana. É o chamado vício do celular, gente. Vamos ter cuidado nessa questão de celular. Eu trabalhei numa escola onde lá não era permitido o uso do celular, mas eu via muitas meninas mexendo no celular. Às vezes elas iam trocar as crianças e elas ficavam no celular lá. Então não vamos fazer isso. Eu vejo assim, questão de regra, eu levo muito a sério. Se me pedem pra mim fazer algo, eu levo muito a sério mesmo. Não pode levar celular, pois eu não levo, né? Eu acho que a gente tem que levar as coisas a sério, né? Regra, pois vamos seguir as regras, né? Quer falar comigo? Pois ligue pro telefone da escola. Ligue que alguém da coordenação vai me chamar na sala, se for algo grave, né? E infelizmente, voltando aqui para a história da auxiliar do banheiro, a professora teve que pedir um funcionário para ajudar ela para levar as crianças para retornar à escola. E aí depois passou assim mais 5 minutos que ela apareceu, né, dizendo que estava passando mal, que olha só, que ia embora. E quem estava lá no banheiro via que ela estava mandando áudio. Não sei como a pessoa consegue fazer as necessidades mandando áudio, né? Eu não consigo fazer isso, mas enfim, né? Mas entre as estagiárias ali a gente sabia que ela fazia aquilo de propósito, porque ela disse que não gostava da professora, que não ia com a cara dela, né? Que estava lá só por conta da coordenadora, que era amiga dela e tinha permitido aquela oportunidade, mas que não ia fazer nada que a professora mandasse. E realmente ela não fazia. Eu tinha pena daquela professora porque ela era muito massacrada pelaquela auxiliar dela. E terminou, né? O site dela continuou lá e eu não sei até hoje foi o que aconteceu com ela, né? Mas enfim, não vamos cometer esse tipo de erro, tá? Vamos fazer as coisas direitinho. Então, gente, essas foram as sete estagiárias, né? Que eu convivi em escola pública e escola particular. Então, fica essa dica, não vamos cometer esses erros. Vamos fazer o nosso trabalho bem feito, né? Vamos deixar uma imagem boa nossa na escola, né? Embora você não seja contratada, não, eu passei, por exemplo, 1 ano na escola, não fui contratada, mas
Não sei qual for o motivo que pode ser que isso aconteça, mas pode ter certeza que alguém vai olhar e vai dizer, mas ela era uma boa auxiliar. O trabalho dela que ela fazia aqui era bem feito. Então vamos fazer as coisas com amor, com dedicação, pensando sempre no bem-estar das crianças, né? Porque as crianças, é o que eu sempre falo, elas são dependentes, principalmente os bebês, depende da professora, depende da auxiliar. E sejam amigas das professoras de vocês, né? Sejam amigas, que vocês só têm a ganhar com isso, né? Então, espero que tenham gostado dessas dicas. E se você não é inscrita no canal, se inscreva. Me sigam nas redes sociais, tá? Eu vou deixar aqui meu @. E até o próximo vídeo.